Para a aula não ficar muito longa, lembro que eu falei para vocês na aula passada que eu ia cortar em duas, tá? Nós falamos sobre a hibridização do carbono, só para relembrar. Pode ser sp3, sp2 e sp. sp3 são 4 ligações simples, sp2 é uma dupla e duas simples, e sp é duas duplas ou uma simples e uma tripla. E de novo, eu repito, precisa guardar a geometria de cada uma dessas hibridizações e o ângulo que elas fazem. Não tem escapatória. Então vou continuar com vocês exercícios para a gente treinar a classificação dos átomos de carbono. Analise o hidrocarboneto a seguir, tá? Os ângulos formados pelas ligações entre os carbonos 1, 2 e 3. Tá? Então nós temos aqui, ó, os átomos de carbono 1, 2 e 3. Então eu quero fazer a ligação que tem aqui. É só eu olhar qual é a hibridização desse meu carbono 2. É que está no meio. Qual que é a hibridização dele? sp2. Então o ângulo é de 120 graus. Segundo, ele quer saber qual é o ângulo que nós temos entre os carbonos 3, 4 e 5. Então vamos lá. É só pegar o átomo do meio aqui e ver qual que é a hibridização dele. É uma hibridização sp. Ele faz uma simples e uma tripla. Portanto, o ângulo de 180 graus. 120 e 180. Agora, continuando, classificação das cadeias carbônicas quanto ao número de elementos. Só pensando no número de elementos, tá? Acho que só tem um exercício da sua apostilinha que requer esse conhecimento. Então, ó, a cadeia carbônica, ela pode ser uma cadeia com composto binário, formado por apenas dois elementos. No caso, o exemplo que eu tenho para vocês é o carbono e hidrogênio, é o metano. Tá? Ou um composto ternário, que são formados por três elementos. No caso do exemplo que eu tenho para vocês é o etanol, carbono, hidrogênio e oxigênio. Ou um composto quaternário, formado por quatro elementos. Tá? Então eu tenho aí, cada vértice desse hexágono, para quem não lembra, representa um átomo de carbono. Então eu tenho carbono aqui, 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 aqui e aqui. São átomos de carbono. Então eu tenho carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Quatro elementos, por isso composto quaternário. Então, vamos lá. Classificação das ligações químicas, ainda brincando com a ligação entre carbonos. Apesar que essa ligação, classificação sigma, pi, vale para qualquer outro composto. Como nós estamos trabalhando com química orgânica, a gente costuma classificar essas ligações só entre os carbonos, mas pode ser classificada para os outros elementos também. Então vamos lá. Se eu tenho apenas uma ligação simples, eu posso chamar essa ligação de ligação sigma. Se eu tenho uma ligação dupla, eu posso dizer que uma delas é uma ligação sigma e a outra é uma ligação pi. Se eu tiver uma ligação tripla, uma delas é sigma e as outras duas são pi. Uma observação: a ligação sigma é mais forte do que a ligação pi. Portanto, compostos que só têm ligação sigma são mais estáveis do que compostos que têm a ligação pi. Ok? Então, guardem tipos de ligação. Ligação simples é sigma, ligação dupla, uma delas é sigma, a outra é pi, ligação tripla, uma é sigma e as outras duas são pi. Exercício de revisão, buscando matéria que a gente viu lá na aula passada. Quantas valências o carbono possui? Elas são iguais ou diferentes? Um átomo de carbono pode se ligar a outro átomo por meio de que tipo de ligação? Ou seja, que tipo de ligação que o carbono faz com os outros elementos na química orgânica? O que são elementos organógenos? Quais são os três postulados de Kekulé? De acordo com o número de elementos presentes na molécula, como você pode classificar esse composto? São todas questõezinhas que nós trabalhamos na aula passada e vamos ver se a gente consegue responder. O carbono tem 4 valências, tá? E essas ligações são equivalentes.
Então, elas são iguais. Um átomo de carbono pode se ligar a outro átomo por meio de ligações covalentes. Os elementos organógenos são os elementos mais comuns na química orgânica. Os 3 postulados de Kekulé que nós vimos na aula passada: tetravalência do carbono, equivalência das ligações e formação de cadeias. Então, o carbono faz 4 ligações, as 4 ligações são iguais, tá? E o carbono pode formar grandes cadeias. Então, eu posso classificar o composto quanto ao número de elementos, dizendo que ele é binário, ternário ou quaternário. Escreva as fórmulas estruturais dos seguintes compostos. Tá? Então, eu tenho que fazer a fórmula eletrônica, fórmula estrutural eletrônica. Eu tenho a fórmula estrutural e quero fazer a fórmula eletrônica. Você viu bastante isso quando estava estudando ligação covalente. Tá? Então, vamos lá. Eu tenho que apresentar os elétrons na fórmula eletrônica, tá? Então, eu preciso colocar os elétrons. E aí eu faço a ligação entre um elétron de um átomo e o elétron do outro átomo da camada de valência. É raro ele pedir para você fazer as ligações e mostrar essas ligações através da fórmula eletrônica na química orgânica. É raro, mas não é impossível, tá? Então, vamos lá. O hidrogênio tem um elétron, então eu tenho 3 hidrogênios, cada um com um elétron. O carbono, ele tem 4 elétrons na camada de valência, tá? Por isso que ele faz 4 ligações. Então, eu coloquei os 4 elétrons em volta do carbono. E o cloro tem 7 elétrons na camada de valência. Então, eu fui lá e coloquei os 7 elétrons do cloro. Para completar o octeto, para o átomo ficar estável, eles fazem a ligação covalente. E nesse caso, o hidrogênio fica com 2 e fica estável. O carbono tinha 4, fez 4 ligações, ficou com 8, também ficou estável. E o cloro tinha 7, fez uma ligação, ficou com 8, também ficou estável. Nesse composto nós temos algo semelhante, só que agora são todos átomos de cloro ligados ao carbono. Então eu representei todos os elétrons do cloro e os elétrons da camada de valência do carbono também. Fiz as ligações, analisando ligação por ligação. Vamos lá. Carbono e cloro. O cloro tinha 7 elétrons, precisava fazer uma ligação, fez, ficou com 8, está estável. O carbono tinha 4 elétrons na camada de valência, fez as 4 ligações com os 4 cloros, também ficou estável com 8. Essa molécula aí é o etano. Nós fizemos as ligações entre carbono e hidrogênio até deixar todos estáveis. E aqui a ligação tripla, eu quero mostrar para vocês que a gente representa então os 3 pares de elétrons sendo compartilhados. Tá? Essa é a fórmula eletrônica. Como eu disse para vocês anteriormente, é difícil pedir a fórmula eletrônica na química orgânica. É difícil, mas não impossível. Pode cair e se cair, você já tem condições de fazer. Agora eu queria que vocês tentassem fazer, tá? Exercício 2. Copie no caderno e complete as seguintes fórmulas estruturais, acrescentando os átomos de hidrogênio que estão faltando. E aí vocês me perguntam, como eu sei quantos átomos de hidrogênio estão faltando? A ideia, pessoal, é fazer com que o carbono fique estável. O carbono precisa fazer 4 ligações. Nesse item A, o primeiro carbono, ele está fazendo uma. Então, quantos hidrogênios eu preciso adicionar a ele para ele ficar estável? O segundo carbono ele está fazendo 2 ligações. Portanto, para ficar com 4, preciso adicionar 2 hidrogênios. E o terceiro carbono aí do item A, ele está fazendo apenas uma ligação. Significa que para ficar estável, precisa de mais 3. Então, ficou assim, ó. 3 hidrogênios no primeiro, 2 hidrogênios no segundo, 3 hidrogênios no terceiro. Tanto faz você colocar o hidrogênio primeiro ou o carbono, tá? Não altera em nada a estrutura. Próximo. Eu tinha 2 átomos de carbono com uma ligação dupla. E aí, para completar os hidrogênios, se ele tem 2 ligações, precisam de 2 hidrogênios em cada carbono para se estabilizar. Próxima molécula. O primeiro carbono tem 3 ligações com o outro carbono. Então, tem uma ligação tripla.
então quer dizer que ele precisa de apenas um elétron. O carbono do meio tem 3 ligações com um átomo de carbono e uma ligação com o outro, já tem 4, quer dizer que ele não precisa de hidrogênio. E o último carbono só tem uma ligação, para ficar estável ele precisa ficar com 4, então eu faço 3 ligações com hidrogênio, ficando assim, CH, CH3. Vamos lá, o item D, eu tenho uma ligação do carbono primeiro com uma ligação do carbono segundo, deixa eu ver se ele faz uma ligação aí, faltam 3, o outro faltam 2, e o cloro só faz uma ligação com o carbono e já fica estável. Aqui foi uma sacadinha especial, ó. O carbono, primeiro carbono, precisa de 3 para se estabilizar, o segundo precisa de 2, e o oxigênio, se vocês puxarem para a memória, na aula passada, eu disse que o oxigênio, ele faz 2 ligações. Então, aqui ele está fazendo só uma, preciso colocar um hidrogênio nele também. O item F, o nitrogênio já está estável, porque ele precisa de fazer 3, ele já está fazendo 3, e o carbono está fazendo 3, ele precisa de mais uma. Fechou também o item F. Próximo exercício, a fórmula molecular de um hidrocarboneto com cadeia carbônica. Então eu tenho os carbonos e eu preciso colocar os hidrogênios que estão faltando. Vamos colocar um por um. Vamos lá. No primeiro carbono, eu preciso colocar um hidrogênio. No segundo carbono, ele já está estável, ele já está com 4 ligações, 3 de um lado, uma do outro, não preciso colocar hidrogênio. Aqui eu preciso colocar 2 hidrogênios, 3, 4, 5, aqui não precisa, 6, 7, 8 hidrogênios. E eu tenho um total de 9 carbonos. Alternativa correta, alternativa A. Exercício 4. Na estrutura, as ligações representadas pelos algarismos são respectivamente. Então esse carbono primeiro, para ligar com o segundo carbono, ele está fazendo 2 ligações. Então para ficar estável, ele precisa fazer 4. Então provavelmente é uma ligação dupla que nós temos aí. Então eu substituo o número 1 por uma ligação dupla. Agora vamos analisar esse número 2 aí. O carbono, ele está fazendo uma dupla na esquerda, uma simples embaixo, portanto, tem que ser uma simples também à direita, porque aí ele fica estável com 4. Agora esse outro carbono, ele está fazendo uma ligação com o hidrogênio para cima, uma ligação com o outro carbono à esquerda. Então, para ficar estável, ele precisa fazer 2 ligações com o carbono da direita. Todos os carbonos estão com 4 ligações. A melhor alternativa seria a alternativa dupla, simples, dupla. Alternativa B. VUNESP. Então, ó, caindo a parte de ligação sigma e ligação pi na VUNESP. Na molécula de propino, o número de ligações sigma e o número de ligações pi são respectivamente. Então, ó, eu vou representar as setinhas vermelhas da ligação sigma e verdes da ligação pi. Então, ligação sigma. Lembrando que quando eu dei uma ligação tripla, uma delas é sigma e as outras são pi. Ligação sigma, ligação simples, ligação sigma, ligação simples, ligação sigma, ligação sigma. Pronto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ligações sigma. Uma ligação pi, outra ligação pi. 2 ligações pi. Alternativa correta, D. Questãozinha da VUNESP. Vamos lá. Os compostos 1, 2 e 3 apresentam carbono terciário em número D. Primeiro composto. Vamos ver se a gente acha um carbono terciário. O primeiro carbono que nós temos aqui é o carbono primário, está ligado a apenas um átomo de carbono. O segundo carbono é um carbono secundário, está ligado a 2 outros átomos. Esse da extremidade é primário, está ligado a 1. Primário está ligado a 1. Secundário está ligado a 2. E esse daí, do meio, provavelmente é o nosso carbono terciário, está ligado a 1, 2, 3 átomos de carbono.
Eu sei que a gente ainda não estudou estrutura, tá, de bastão, mas eu vou ajudá-los colocando os carbonos nessa estrutura de bastão, tá bom? Cada vértice, cada ponta representa um carbono. Agora fica mais fácil a gente achar o carbono terciário. É aquele carbono que faz 3 ligações com outros carbonos. Por exemplo, este carbono aqui está fazendo uma ligação, tá? Mesmo que for dupla, só conta uma vez. Uma ligação com esse carbono, uma ligação com esse carbono, uma ligação com esse carbono. Eu tenho 3 átomos de carbono ligados a ele. Por isso que eu digo que é um carbono terciário. Vamos ao próximo item. Colocando os carbonos para ajudar vocês. Pronto. Vamos procurar os carbonos terciários em cada molécula. Nós tínhamos achado esse carbono terciário. Está ligado a 3 outros átomos de carbono, por isso carbono terciário. Carbono terciário, carbono terciário. Apresenta um carbono terciário em número de 1, 2 e 2. Alternativa correta, alternativa C. Mais um exercício. A sacarina, uma substância sintética descoberta em 1879 e que vem sendo utilizada comercialmente há mais de 100 anos como adoçante não calórico, é representada pela fórmula estrutural. Lembre que cada vértice representa um carbono, tá bom? Cada pontinho aqui, ó. Então, 1 carbono, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Vou desenhar então os carbonos para vocês. Agora que eu desenhei os carbonos, lembre que tem que completar as 4 ligações do carbono. Por isso que eu coloquei esses hidrogênios. Tá? Não esqueçam dos hidrogênios na hora de contar a fórmula estrutural. Eu tenho então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Hidrogênios 1, 2, 3, 4, 5 hidrogênios. Enxofre eu só tenho 1, nitrogênio eu só tenho 1 e oxigênio eu tenho 1 aqui em cima e mais 2 aqui embaixo, total de 3. A alternativa aqui diz 7 carbonos, 5 hidrogênios, 1 enxofre, 1 nitrogênio e 3 oxigênios. Alternativa A. Pode ser, só tem a alternativa A que diz isso. Então, eu não preciso nem calcular a massa molecular, porque só tem uma alternativa. Mas, para calcular a massa molecular, eu teria que fazer carbono vezes 12, hidrogênio vezes 1, mais o enxofre, que é 32, vezes 1, mais o nitrogênio, que é 14, vezes 1, mais o oxigênio, que é 16, vezes 3, e somar todos. Questãozinha, então, do Enem. As moléculas de nanoputians lembram figuras humanas e foram criadas para estimular o interesse dos jovens à compreensão da linguagem expressa em fórmulas estruturais, muito usadas para química orgânica. Um exemplo é o nanokid, representado na figura abaixo. Em que parte do corpo do nanokid existem carbonos quaternários? Então tem que achar onde o carbono está fazendo ligação com 4 outros átomos de carbono. Essa questão aí deu um certo trabalho para alguns aluninhos que não estavam acostumados à estrutura de bastão. Então, desde essa época, é trabalhado incansavelmente a estrutura de bastões. Aqui nesse caso, nas mãos do nanokid, nós temos o carbono quaternário. Tá? Então a resposta é nas mãos. Mais um exercício: completar as ligações que faltam com os átomos de hidrogênio. Vamos lá. Aqui eu coloco apenas um hidrogênio, porque tem uma ligação tripla, e o carbono faz 4 ligações, ficou estável. O outro carbono do meio, que eu não marquei para vocês, mas ele já está estável com 4. Aqui é mais um hidrogênio, e aqui são 3 hidrogênios, porque ele só está fazendo uma ligação. Agora aqui, eu preciso colocar 2 hidrogênios, porque ele está fazendo 2 ligações para ficar estável com 4, mais 2. Esse só precisa de uma ligação. Esse carbono está com 3, precisa de mais um hidrogênio. Lembrando, ó, o oxigênio faz 2, por isso que eu preciso colocar mais um hidrogênio aqui.
E o nitrogênio ele faz 3, por isso eu preciso colocar 2 hidrogênios aqui. Então, pessoal, não esqueçam dos elementos organógenos. O vestibular pressupõe que você saiba quantas ligações esses elementos fazem. Mais um exercício. Completar as ligações que faltam colocando simples, dupla ou tripla ligação. Eu coloquei uma dupla no primeiro carbono, por quê? Porque ele está fazendo 2 ligações com hidrogênio e falta uma ligação dupla com carbono. Então, colocando para vocês as ligações para completar as 4 de cada carbono, fica mais ou menos assim. Aconselho vocês a voltar, parar o vídeo, tentar fazer e depois conferir a resposta. Tá bom? É muito importante vocês conseguirem colocar as ligações certas no carbono. Muitos exercícios eles pedem para você montar a fórmula molecular com base na fórmula estrutural, e aí vocês precisam contar os carbonos e os hidrogênios. Isso daqui é um teste, tá? A gente está treinando para quando chegar naquelas estruturas mais complexas conseguir contar os carbonos e hidrogênios de maneira exata. O último exercício desta parte. O composto de fórmula estrutural apresenta carbonos primários, secundários, terciários e quaternários, respectivamente. Vamos tentar achar. Eu fiz essa quebra porque aqui eu tenho um pedaço de molécula que a gente chama de etil. Fica difícil você enxergar quais ligações estão sendo feitas aí, fica C2H5. Por isso que eu escrevi de uma outra maneira. Eu escrevi CH3, CH2. Tá? É a mesma estrutura, só que escrito de forma diferente. Eu fiz isso para facilitar a contagem dos carbonos. Vamos lá. Aqui eu apontei os carbonos primários. Tá? Todos esses átomos de carbono estão ligados a apenas um outro átomo de carbono. Aqui eu tenho os carbonos secundários. Esses átomos de carbono estão ligados a 2 outros átomos de carbono. Aqui eu tenho um átomo de carbono terciário e aqui eu tenho um átomo de carbono quaternário, porque faz ligações com os outros 4 átomos de carbono. Guardem também essa classificação de primário, secundário, terciário e quaternário. Muito importante também. É a base para a gente resolver vários exercícios depois. FUVEST. Cite 2 procedimentos experimentais para distinguir uma amostra de compostos inorgânicos de uma amostra de composto orgânico, ambas sólidas. Tem que explicar a sua resposta. Então a gente vai ter que voltar lá na nossa primeira aula de química orgânica e ver as características dos compostos. Tá? Então, essa é uma possível resposta, não é a única. No primeiro, tá? Podem se aquecer as amostras. Aqui entrar em combustão a temperatura relativamente baixa, provavelmente é um composto orgânico, é uma característica. Os compostos orgânicos têm essa característica de inflamabilidade, pois os compostos orgânicos são mais instáveis ante o calor, por serem de natureza molecular, ao contrário dos inorgânicos, que geralmente são de natureza iônica e por isso possuem resistência mais alta ao calor. No segundo, supondo que ambas estejam em estado líquido, então você tem estado sólido, você aquece, transforma eles em líquido, pode-se testar a condutividade elétrica de ambas as amostras. Tá? Os compostos orgânicos, por serem moleculares, geralmente não conduzem corrente elétrica. Tá? Ao contrário dos inorgânicos, que em estado líquido geralmente conduzem corrente elétrica. Então, é uma possível resposta para essa questãozinha da FUVEST. Encerro por aqui então os exercícios. Tive que dividir em 2 aulas porque ficou muito grande o vídeo. Pessoal, muito obrigado. Façam os exercícios tarefa, tá? Nós já fizemos quase todos como exemplo, mas eu gostaria que vocês refizessem eles.